um mercado cada vez mais eletrificado, a gente tem muitas opções de hatches e SUVs, mas de picape híbrida só tem essa daqui. Ford Maverick Hybrid, modelo de R$235 mil. Será que vale a pena você pagar isso nessa picape ou algum eletrificado concorrente? Vamos acompanhar a avaliação a partir de agora e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso você tenha ficado com alguma dúvida com relação à avaliação, deixa nos comentários que eu te respondo. E caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários que eu também vou tentar fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para a avaliação. Visualmente falando, a Maverick Hybrid muda pouca coisa em relação à versão a combustão. Aqui na frente, o único detalhe que você vai perceber de diferença é que a gente não tem aqui na parte inferior do para-choque o gancho de reboque. Pode ver que essa parte aqui é fechada, detalhe principal de diferença entre as versões. Outro ponto interessante a gente falar aqui é que a grade da Maverick é dinâmica, então ela tem umas aletas internas que elas fecham para melhorar o aquecimento do motor e também tem uma função aerodinâmica. Então, isso é um ponto importante quando a gente pensa nesse veículo aqui híbrido. No mais, diferenças visuais nada, permanece o mesmo estilo de farol aqui, que remete bastante à linha F da Ford, do que é vendido no mundo e chegando aqui no Brasil. Na lateral, uma outra diferença importante são as rodas. Aqui são rodas de 18 polegadas, na versão Lariat a combustão são rodas de 17, e lá se são pneus mais borrachudos, aqui são pneus considerados pneus verdes, então um pneu de baixa resistência ao rolamento e que também interfere um pouco no equilíbrio do amortecimento da suspensão. Então esse carro aqui, ele balança um pouquinho mais do que a Maverick a combustão. Na lateral, sem mudanças, mesma coisa. A gente está falando também de uma versão Lariat, então a gente está comparando a mesma versão com motores diferentes, com conceitos diferentes. Então é o mesmo conjunto no veículo. Aqui na traseira a gente tem o logo Hybrid, identificando essa versão com motorização eletrificada. E na caçamba, os mesmos 938 litros e 659 quilos de capacidade. O ponto interessante aqui é que a gente tem pontos de amarração de produtos aqui na caçamba. Você consegue amarrar aqui, consegue amarrar nas laterais. E você tem aqui nas duas laterais gavetinhas onde você pode guardar alguns objetos. Então elas são... O problema é que como essa caçamba ela não é fechada, ela não tem a capota marítima, então se eu deixar algo muito importante aqui, você corre o sério risco de, quando você voltar, não achar mais nada. Então esse é um grande problema da Maverick, é você não ter essa proteção de caçamba, principalmente para chuva, para não molhar o que você tem aqui. Por dentro, a Maverick Hybrid ela não tem tantas diferenças assim em relação à versão a combustão, principalmente na questão de design. Ela tem o mesmo padrão, painel aqui em acabamento em plástico, mesma textura, as mesmas cores, não muda nada. Mesma central multimídia, ar-condicionado de 2 zonas. O que muda mesmo, que é importante de falar, é aqui no painel de instrumentos. O visual do painel de instrumentos é o mesmo nessa versão, com a diferença desse marcador aqui que muda nessa versão híbrida. Então aqui, quando a gente tem esse ponteiro indo para a região verde, ele vai mostrar para você a recuperação da bateria elétrica dele, né, quando ele estiver funcionando o conjunto elétrico, e quando ele vem para a direita, vai estar o funcionamento do motor a combustão em graus de potência. Então, de 0, 50 a 100% da potência do conjunto híbrido. E na parte central, no painel de instrumentos ali do computador de bordo, é o que tem mais informações, o que te ajuda bastante a entender como funciona o conjunto. Então, por exemplo, ele está te passando nesse primeiro, consumo médio de combustível e condução elétrica. Significa que nesse momento o carro está ligado e se eu estivesse andando com ele, ele estaria andando somente na função elétrica. Se caso precisasse recarregar a bateria, essa condução elétrica mudaria para condução híbrida e teria a informação mudando. Nessa segunda tela, por exemplo, o que é interessante é que quando você seleciona o trip, desde a última vez que eu zerei o trip, ele mostra total em horas que eu percorri, consumo médio e distância total. E dessa distância total, ele mostra quanto dessa distância eu rodei no modo elétrico. Então aqui exatamente 10 km a mais só eu rodei dos 38.2, 28.2 foram no modo elétrico. Então eu consigo ter esse controle total do percurso, é bem interessante. Fora isso, agora nessa terceira tela, desde que o carro foi ligado, então a gente começou a fazer a gravação aqui, então ele vai fazer uma nova contagem. Nesse instrutor VE ele vai mostrar como se fosse um econômetro, quando eu estou acelerando, quando eu estou recuperando energia e quando eu vou entrar no modo híbrido. Ele vai mostrar isso numa barra
em que enquanto eu acelero, ele vai mostrar se eu posso tirar o pé do acelerador para andar só no modo elétrico, se eu vou estar gastando no modo híbrido, ele vai dar uma questão mais inteligente na condução. Aqui ele mostra a pressão de pneus e, por fim, as informações de áudio. E um outro ponto interessante para falar aqui que ele manteve de importante em relação à versão a combustão são os modos de condução. Então aqui ele tem o modo normal, que essa medição que eu te mostrei de consumo de combustível foi no modo normal. Posso mudar aqui para o modo reboque. Então no modo reboque ele vai controlar aqui o controle de tração e potência para que você tenha um reboque ali na traseira e faça de uma maneira segura. Tem o modo escorregadio para andar em pista muito molhada, por exemplo em neve. O modo eco para focar em consumo de combustível mesmo, priorizar sempre o motor elétrico. E aqui, por fim, o modo esportivo, que vai combinar sempre os dois motores para trazer o melhor desempenho dessa picape. O acabamento dos bancos também é o mesmo padrão da versão Lariat, couro com esse outro couro azulado. Para mim não é do melhor dos gostos. Se fosse um couro preto aqui, ou mantivesse todo em marrom, seria um visual mais interessante. Um outro problema para mim é que aqui a gente tem para o motorista regulagem elétrica, então eu consigo mexer na regulagem do banco, só que o passageiro a regulagem é por alavanca. Então se tiver que mexer no banco, tem que descer aqui e mexer o banco na mão mesmo. Então esse é um ponto em questão de itens de série. Um outro detalhe é que esse carro ele não tem carregador de celular por indução, a conexão do celular com a central multimídia é somente por fio, e essa versão também não tem teto solar. São todos itens que esse carro traria como itens de série, como um pacote adicional do que já é vendido lá nos Estados Unidos. A gente tem essas opções no mercado estrangeiro e aqui no Brasil a gente não tem. Outra coisa que a gente não tem nesse carro também é piloto automático adaptativo. Ele tem um piloto automático simples. Então isso são fatores que deixam ele abaixo dos outros híbridos do mercado. Aqui na traseira o espaço surpreendentemente é bom. Eu consigo ficar de uma maneira confortável aqui. Tem uma posição boa para as pernas, é quase no formato de cadeirinha. E o tamanho do encosto aqui, do apoio das costas é bom, do ponto que aqui o encosto de cabeça não interfere. Então eu consigo ficar de uma maneira confortável, sem nada me atrapalhar, tem uma boa altura aqui em relação ao teto, conseguiria fazer uma viagem aqui na traseira de maneira bem tranquila. Tem espaço para perna, o túnel central, pouca coisa elevado, daria para uma outra pessoa andar aqui no meio também de uma maneira bem tranquila. E o acabamento também mesmo padrão, se lá na frente é plástico duro, aqui atrás é plástico duro também, mesma coisa. Mas para mostrar para vocês qual a principal virtude desse carro, que é como ele anda, como é que ele se comporta nesse conjunto híbrido, bora lá para o test drive. A Maverick Hybrid vem com um conjunto híbrido composto do motor 2.5 Duratec do ciclo Atkinson, que os dois motores combinados geram 194 cavalos e 28,5 kgfm de torque. Não é tão potente quanto é a versão a combustão, que gera 235 cavalos, mas ela oferece uma condição de rodagem muito boa, principalmente por conta do motor elétrico, que assim que você liga o veículo, é ele que dá a propulsão, é ele que você consegue controlar na condução elétrica e te dá o torque imediato, um torque na casa dos 24 kgfm. Então ela tem um ótimo desempenho, não te deixa decepcionado na cidade. E quando combina os dois motores, principalmente no modo esporte, você vê que ela tem força o suficiente para poder te trazer uma condução mais esportiva e tão agradável quanto da versão a combustão na estrada. E a principal qualidade desse conjunto, que já te oferece um ótimo desempenho, é sem dúvida nenhuma a questão da economia de combustível. Então, por exemplo, rodando com esse carro aqui na cidade, com trânsito misto entre muito pesado e moderado, eu consegui fazer uma média de 14 km por litro com gasolina. Andando com esse carro na estrada, a média cai um pouquinho, porque a gente está falando de um veículo híbrido, que isso realmente no trajeto de estrada é onde ele tem um pouco mais prejudicado o seu funcionamento, porque ele precisa usar mais um motor a combustão do que o motor elétrico. Essa média caiu para casa dos 13, 13,2, que é uma média muito boa, pensando no porte do veículo, o tamanho dele. A questão do desempenho é um carro que me agradou muito nesse aspecto. O que eu não gostei tanto desse carro foi a questão do conforto de rodagem. Se na versão a combustão ela oferecia um ótimo conforto, tinha uma ótima absorção de impacto das vias, era muito gostoso mesmo, tinha um comportamento realmente de uma picape esportiva. Nessa daqui, isso prejudica por dois fatores principais. Primeiro, do que eu mostrei para vocês lá fora do carro, o conjunto de roda e pneus. Aqui ela tem um carro com uma roda de 18 polegadas e um pneu verde, que é um pneu de baixa resistência à rolagem. Isso, para ser um pneu de baixa resistência à rolagem, ele já é um pneu de um composto de borracha mais duro.
para deixar que ele tenha menos dificuldade em rolar no asfalto. E essa menor dificuldade interfere no impacto das vias. Ele é um pneu menos borrachudo do que é o pneu da versão a combustão, mas além de tudo isso, o que prejudica essa experiência é na suspensão traseira. Esse carro usa uma suspensão traseira com eixo de torção, enquanto na versão a combustão ela usa uma suspensão traseira num conjunto independente. Muda bastante o comportamento do carro. Então, se ele lá tinha um comportamento mais esportivo, mais refinado, muito mais confortável, esse daqui talvez seria mais preparado para carregar peso ali na traseira. É um carro que, se você pega uma via mais com asfalto mais imperfeito, que tenha mais oscilações, vai balançar mais. Então, pensando em conforto, aquilo lá era bem melhor. Pensando em economia, em convívio com esse carro, esse daqui seria uma melhor opção. O que é interessante falar da Maverick Hybrid é que ela consegue oferecer para você um conceito de carro bem diferente do que o mercado consegue oferecer. Então, a gente tem um veículo com características de SUV e com uma caçamba generosa para você carregar o que você precisa. O problema é que por 235 mil a gente tem opções mais interessantes de veículos híbridos. Por exemplo, como os chineses da GWM e da BYD, que conseguem oferecer veículos bem mais completos, com maior autonomia e muito melhor equipados do que a Maverick Hybrid. São conceitos diferentes, é complicado você comparar coisas que são produtos diferentes, mas se a gente for pensar que você está pensando em comprar um carro híbrido, você tem que colocar no papel o que você precisa mesmo, se é mais espaço interno, se é mais espaço para bagagem, se é um carro com melhor dinâmica de condução, se é um carro com melhor consumo de combustível, são vários fatores para você equilibrar. Pensando em híbrido, ela consegue te oferecer tudo o que um carro híbrido consegue te oferecer, mais com adicional de caçamba. Um outro problema desse carro, para mim, a questão do preço, é que se for comparar com a versão a combustão, ela custa 10 mil reais a mais. Se você está vendo esse vídeo em 2023, os 10 mil reais a mais significam que, em teoria, os carros híbridos e elétricos não têm a taxação para importação de veículos. Então ela deveria ser mais barata do que a versão a combustão. Esse seria o conceito inicial da Ford para trazer o carro do Brasil. Inicialmente chegou pelo mesmo preço e hoje ela custa 10 mil reais a mais. Só que a partir de janeiro de 2024 vai retomar a taxação de veículos eletrificados. E veículos híbridos deles simples, por exemplo, vai ter 12% de taxa de importação. Então esse carro que custa 235 mil hoje vai passar a 263 mil em janeiro de 2024 e em julho chegando na casa dos 294 mil. É muito dinheiro pensando nisso. E você pensa em ter uma Maverick em si, né, não necessariamente a Hybrid, é melhor você pegar a versão a combustão. A não ser que a Ford faça alguma ação para poder baixar o preço dela e tentar equalizar essa proporção no valor, vai ficar difícil de você pensar que ela seja realmente uma boa opção. Mas por enquanto, dá para você ainda aproveitar alguns modelos em 2024 com as cotas que as marcas podem trazer sem a cobrança de taxa. Em questão de dirigibilidade, eu gostei mais da versão a combustão do que essa versão híbrida. Mas e você, por esse preço, pensando em comprar um carro híbrido ou uma picape? Investiria na Maverick Hybrid ou em algum outro modelo do mercado? Deixa nos comentários o que gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!